esse é um primeiro passo de uma série de outros, né, e de outras iniciativas que a gente precisa tomar. Eu acho que não só o aspecto de um festival literário internacional, mas que ele congregue também outras linguagens. Mais de 70% da população de Paracatu são de pessoas negras. É responsabilidade da política pública, né, do governo como um todo, municipal, estadual, federal, né, garantir esse espaço. Muito mais do que dar voz, né, porque voz todos nós temos, né, mas a garantia que nós sejamos ouvidos como um todo. E a gente ouve escritores mais jovens, por exemplo, dizendo que se tornaram escritores porque foram a festivais literários, a feiras, a festas literárias, enfim. Portinari pintou o que pintou para os brasileiros, para o nosso povo. Então nada mais justo do que a gente devolver esse trabalho como nessa exposição tão linda em praça pública, né, para a população. E nós estamos falando de obras que foram feitas nos anos 40, nos anos 50, né, por um dos maiores artistas, não só brasileiros, mas um dos maiores artistas do mundo, que é o Cândido Portinari. Então, eu acho que é um privilégio. E lá em Paris ele se dá conta de que o que ele queria fazer mesmo é pintar a realidade dele aqui do Brasil, de Brodowski. E daí nessa carta do Paladino ele fala assim: eu queria voltar para minha terra, pintar a minha gente com as suas roupas, com as suas cores. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que todo mundo está me ouvindo, né? Quero dizer que quem quiser sentar aqui na frente, hoje não tem votação, tá? Vocês podem sentar aqui na frente, tá bom? Para não ficar muito distante, o pessoal que está mais lá atrás, se quiserem vir aqui para frente para acompanhar. Bom, esse evento, basicamente, é sobre essa abertura da exposição Portinari Negro, que são uma reprodução das 42 telas do artista plástico Cândido Portinari, com referência à questão do negro. E eu acho que vocês que já viram, né, entendem como ela dialoga bastante com a cidade, pelas figuras retratadas em si, né? A gente está tão acostumado a ver a reprodução do negro como escravizado, acorrentado em navios negreiros, né? E a gente vê o negro no âmbito da questão do artista, né? Como esse artista está olhando esses negros de uma forma geral. E aí você tem garimpo, você tem lavadeiras, você sabe a questão da produção do café. Então é uma outra perspectiva, né, nesse sentido, e é uma exposição inédita, nunca foi antes feita nessa amplitude, nessa reunião de tantos quadros, né, de tantas telas. Bom, eu gostaria de fazer aqui uma composição de mesa e, nesse sentido, convidar aqui o meu colega, que é o Guilherme de Almeida. Não é o grande... Professor Guilherme é um dos mentores, né, dessa reunião, desse conceito da exposição que hoje está na Praça da Matriz. Obrigado, Guilherme. Bom, o Festival Literário Internacional de Paracatu é patrocinado pela Kim Ross, via Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu, da Paróquia de Santo Antônio e do Projeto Portinari. Nesse sentido, eu gostaria também de fazer um convite especial para a Luanda Gomes, da Kim Ross, para compor a mesa aqui conosco, por gentileza. Boa noite a todos e a todas. Começar agradecendo o tempo de vocês, né, em estar aqui acompanhando esse momento tão especial para a gente. Para nós da Kim Hoston é uma verdadeira honra, né, estar viabilizando a execução de um projeto dessa magnitude, né, que é
a primeira edição, né, do Festival Internacional de Literatura de Paracatu. A primeira edição, de muitas, com certeza, né, eu acho que a prova disso é justamente esse pontapé, né, com essa exposição, né, com ninguém mais, ninguém menos que Cândido Portinari, 42 telas, uma exposição inédita, né, que traz a cultura negra como protagonista, né? É uma exposição aberta ao público, num cartão postal de Paracatu, né, e que envolve também a questão da educação, que é muito importante a gente lembrar aqui, o concurso de redação que vai ser feito, convidando os estudantes, né, a escreverem sobre suas impressões com relação a essa exposição e expandindo, né, o horizonte de aprendizagem de uma maneira muito lúdica e diferenciada. Eu acho que é importante pontuar que nós somos patrocinadores, né, via leis de incentivo, via Lei Rouanet, garantindo, né, que o recurso fique na cidade, mas é um projeto organizado e feito a muitas mãos, né, em parceria com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura, com o projeto Portinari em si, né, com a Câmara, e aqui eu cumprimento a presidente da casa, a Claudirene, a quem eu estendo, né, os cumprimentos aos demais, quebrando um pouquinho aqui da ordem do protocolo. Acho que é isso, né? Obrigada de novo pela presença de todos vocês, e vida longa a Flipa, né? Vamos lá. Eu vou pedir ao professor Guilherme que faça uma pequena apresentação dele, do trabalho, e como a gente chegou a esse conceito dessa exposição. Eu quero frisar mais uma vez que ela é uma exposição inédita. Esse conceito é a primeira vez que está sendo feito, constituído e montado. Então, Paracatu está tendo o privilégio de ter um acervo de obras. São reproduções, mas é um acervo de obras que trazem uma série de mensagens sociais. E nós estamos falando de obras que foram feitas nos anos 40, nos anos 50, né, por um dos maiores artistas, não só brasileiros, mas um dos maiores artistas do mundo, que é o Cândido Portinari. Então, eu acho que é um privilégio, não só para nós que fizemos, né, trouxemos esse trabalho, mas também para a cidade de Paracatu. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse aspecto. Bom, não foi fácil para a curadoria como um todo, né, Tom, fazer a seleção dessas telas, né? Portinari tem uma obra muito rica, são mais de 5.000 obras pintadas ao longo da curta vida de Portinari, né? A Portinari morreu com 58 anos, se eu não me engano, vítima de envenenamento por chumbo, né? Esse envenenamento por chumbo, as tintas naquela época tinham por base, né, o chumbo, e num determinado momento ele participou de uma consulta com médicos, né, foi consultado por médicos, né, e os médicos o advertiram, né, que se ele não parasse de pintar, ele morreria, né. Então, e quando ele chegou em casa, né, isso conta nosso querido João Cândido, que vai estar aqui com vocês em agosto, né, o pai dele, e João Cândido ainda jovem, falou assim: o médico disse que eu vou morrer, porque eu não vou parar de pintar, né? Então, essa força do artista era o absorvia de tal forma, né, que era maior até do que o seu próprio instinto de sobrevivência, né? E Portinari é uma figura emblemática, muito amada, muitas vezes não compreendida, né? Como, por exemplo, ele é o grande autor, né, dos painéis Guerra e Paz, que estão na ONU, né? Dos painéis Guerra e Paz, que estão na ONU, né? E mesmo assim, naquela época, sendo o autor dessas pinturas, ele não foi autorizado a entrar nos Estados Unidos, né, porque existia aquela percepção no auge do macartismo de que ele era um comunista, né? E o detalhe, né, que ele já estava nessa fase da doença bem avançada, e não foi recomendado até que ele fizesse, mas ele foi
fez as telas. Então, o Portinari tem... O que vocês veem aqui, né, é resultado não só de técnica, de perícia na pintura, mas é resultado de um amor e de uma entrega, né, que a gente encontra poucos paralelos aí na história mundial, né. Portinari é um artista de uma grandeza tal, né, que talvez a gente conversa muito com pesquisadores, com artistas, e talvez se ele tivesse nascido na Europa, né, ele tivesse o grau de visibilidade como Picasso teve e outros artistas, né? Mas, sendo nascido aqui no Brasil, né, ainda existia, como existe ainda, né, a questão de estar na periferia do mundo e não ser tão apreciado. Mas a gente aqui, como brasileiro, né, a gente tem que reconhecer, tem que entender esse trabalho, né, e tem que compreender o que significa para a gente. Dentro do trabalho do Projeto Portinari, eu coordeno as ações de arte, educação, inclusão e pertencimento, né. E boa parte do trabalho do meu núcleo, da minha coordenação, é democratizar o trabalho de Portinari, né. O professor João Cândido sempre diz e sempre nos lembra que a gente não está aqui para valorizar ou enaltecer Portinari, porque o lugar dele está reservado na história por tudo que ele foi, por tudo que ele representou para a gente. A gente está aqui para democratizar o acesso à obra de Portinari para todos os brasileiros, né. Portinari pintou o que pintou para os brasileiros, para o nosso povo. Então, nada mais justo do que a gente devolver esse trabalho como nessa exposição tão linda em praça pública, né, para a população. Eu queria fazer um complemento, se fizesse um complemento dessa exposição, porque geralmente nós, quando olhamos a imagem dos negros, eu estou um pouco rouco, deve ser falta de cachaça, né, alguma coisa assim. Mas assim, o quanto a gente vê, não só nos livros didáticos, mas também em outras exposições relativas à pessoa negra, à população negra, de um modo geral, tanto homem como mulher, enquanto a gente vê em grandes galerias, em grandes museus, né, o negro sempre sendo retratado de uma maneira vil, aviltante, como escravizado, como acorrentado, no eito, né, tanto Debré como Rugenga são artistas emblemáticos nessa figuração de um projeto de desumanização do negro na sociedade brasileira. Foram 353 anos de escravidão, são 135 anos após a abolição da escravatura no Brasil, mas parece que tudo está muito recente, né? Os acontecimentos nos provam que a gente mudou pouco, viu, vereadora? Demos poucos passos nesse sentido. E quando a gente encontra o Cândido Portinari com um projeto visual do negro, uma outra perspectiva, né? Ou seja, o negro na sua elaboração, né, como trabalhador, né, ou seja, tanto no garimpo como no trabalho das lavadeiras, mas então a gente tem sempre uma pesquisa, né? Acho que sempre faz uma pesquisa muito grande. E o Portinari foi amigo de Abdias, foi amigo de grandes líderes negros daquele período, Guerreiro Ramos. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa ideia, né, de como se chega a essa pesquisa e como se reproduz essa pesquisa nesses quadros que estão aqui hoje na Praça da Matriz. Toda essa pesquisa, tudo que vocês veem, né, é fruto de mais de 44 anos de Projeto Portinari, né. Em 1979, se eu não me engano, né, saiu uma matéria do jornal o Globo, uma matéria de capa, dizendo que, com uma chamada, algo como assim, o pintor mais desconhecido e desconhecido do Brasil. Conhecido porque seu nome, né, era muito difundido, e desconhecido porque 95% da sua obra estavam em coleções particulares, né. Então, de outra forma, seria muito difícil, né, pessoas como eu, como vocês, terem acesso a uma obra de Portinari,
né, foi quando o professor João Cândido Portinari, né, começou a buscar e fazer um mapeamento de onde estavam essas obras, fazer um processo de catalogação, fazer um processo de digitalização dessas obras, exatamente para poder garantir que nós, brasileiros e brasileiras, né, pudéssemos conhecer o trabalho de Portinari. Então, hoje, o que vocês veem, né, de maneira literalmente luminosa ali fora, né, é fruto do trabalho de mais de 44 anos do Projeto Portinari. Né. Dentro do Projeto Portinari, a gente tem algumas ações, como o Portinari nas Quebradas, que eu coordeno, é uma ação que a gente mantém no Rio de Janeiro, em que a gente leva exposições, pequenas exposições de réplicas digitais, né, para áreas de tráfico de milícias no Rio de Janeiro. Né. Então, a gente já levou para a favela da Rocinha, a gente teve recentemente na Cidade de Deus. Por várias vezes, o nosso trabalho teve que ser interrompido, né, por uma questão de conflito entre por territórios, invasão da polícia, né, nos territórios ali. A gente teve que fazer, deixar, né, de realizar esse trabalho alguns dias, em razão dessas intercorrências que não acontecem em outras áreas, né, que a gente imagina, que a gente as pessoas que estão aqui normalmente estão mais habituadas a frequentar, vamos dizer assim. Né. E era muito interessante que, quando a gente esteve na favela da Rocinha, no ano passado, a gente estava ao mesmo tempo com a exposição Portinari Raros, no CCBB, né, no Rio de Janeiro. E era uma exposição gratuita, era uma exposição com originais, e era uma exposição que a gente percebia que as populações ditas periféricas, né, em territórios de maior vulnerabilidade econômica, social, não alcançavam. Primeiro porque tem a sempre barreira econômica, por mais que o acesso ao museu fosse gratuito, né, havia barreira da compra de passagem, né, que é uma barreira importante para que essas pessoas acessassem, né, a esse espaço. E outra questão era a questão da chamada catraca invisível, né, em que muitas vezes as pessoas desses territórios acham que o museu, que a escola, que a universidade não é para elas. Né. Então, boa parte do nosso trabalho é mostrar assim, que museus, escolas, as universidades são para elas sim. Né. Então, eu acho que nada mais emblemático, né, do que essa exposição ao ar livre, né, onde todas as pessoas podem acessar de uma forma muito tranquila, né, sem qualquer pressão social, além das que a gente vê frequentemente na nossa sociedade, né, e possam interagir com as obras, possam brincar, possam fotografar e se sentir à vontade, né, ter esse sentimento de pertencimento em relação às obras de Portinari. Né. Portinari, a gente tem uma ideia de que as artes visuais são para as elites, né, em razão do seu valor. Portinari trabalhou para o povo brasileiro, né? Esse olhar era voltado para a população brasileira, né? E eu acho que o que o projeto Portinari faz, e que foi viabilizado aqui pela Kim Ross, pela ação da Fli Paracatu, né? Mais uma oportunidade para que a gente apresente esse trabalho, esse pintor, do nosso povo para o nosso povo. Obrigado. Lembrar que o João Cândido Portinari é filho do Cândido Portinari e um grande incentivador dessa questão da obra do pai. A obra do pai estava espalhada com diversos colecionadores, ainda está hoje, particulares. Então, foi um trabalho hercúleo dele. Ele tem um site fantástico, que é possível você ver toda a produção do Portinari. O Portinari, além de pintor, também foi poeta. Então, a poesia do Portinari publicadas e com ilustrações das próprias obras dele. Então, é um artista fantástico nesse sentido, né? Eu queria fazer aqui uma menção à nossa plateia Benedita Gouveia. Obrigado pela presença. Lembrar que a Fli Paracatu também vai estar nas igrejas, né? A gente conseguiu uma autorização do padre Wilton
nesse sentido. Então, a gente quer agradecer já aqui, publicamente, ao padre Hilton, por nos conceder, levar a Paracatu para as igrejas. Eu acho que vai ser uma coisa também diferente, né? Debates, enfim, como a gente está fazendo aqui com a exposição na Praça da Matriz. Desse aspecto, né, que a gente aborda, a gente vê os pintores nacionais, desde o século XVIII, XIX, onde a pintura tinha uma marca muito forte da presença negra na pintura. As igrejas, sobretudo do século XVI, XVII e XVIII, elas são referencialmente produzidas por negros. Né, toda essa arquitetura, esse paisagismo de dentro das igrejas, não só os afrescos, mas os santos também, as imagens, todas produzidas por negros. Nós temos aqui um dos mais famosos, que é o Aleijadinho. Então, acho que isso é bem importante, bem marcante. E a gente não percebe, viu, Guilherme, essa presença tanto em outros pintores. Há coisas muito en passant dos pintores, mas com a marca, com a identidade tão forte. Eu acho que o Cândido Portinari, ele também acaba sendo um pioneiro nesse sentido. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Eu acho que Portinari se comunica ainda muito bem com o que a gente vê atualmente, né? Se a gente for comparar de alguma forma, Portinari foi um grande muralista, né? A gente tem lá em São Paulo, por exemplo, a representação de Tiradentes, né? É uma obra de 3 metros de altura por 17 de comprimento, né? Então, se a gente pensar no muralismo e se a gente pensar o que seria equivalente hoje, né, seriam os grafites, né? Então, a gente vê como a gente pode dialogar naquele momento histórico de Portinari e trazer como a gente pode atualizar isso para o momento atual, né, com os grafites, que é uma arte muito típica, né, das periferias, uma arte de rua, né, e que muitas vezes é desprezada, né, por não ser uma arte acadêmica, né, não ser uma arte com status como a pintura a óleo, por exemplo, né. Mas é uma arte tão fundamental como todas as outras, né. Eu acho que uma outra questão que o Tom abordou aqui, que é fundamental, né, não só Portinari traz dignidade, né, a representação do homem, da mulher negra como um todo, né, no seu trabalho, na sua presença histórica na vida dos brasileiros, né, na nossa cultura, né, mas ele também tem a questão que naquela época se abordava muito a mulher negra com certa lascividade, né? E você não vai ver isso objetivando, né, objetificando a mulher negra, e você não vai encontrar isso na obra de Portinari. Chama muita atenção também, se vocês entrarem lá no nosso site, portinari.org.br, né, e colocar a mulher, ou colocar o nome, ou colocar crianças lá, majoritariamente a representação das crianças e das famílias, né, é a figura da mulher cuidando do filho. Dificilmente tem a figura do papel paterno, né, junto nessa composição. Então, a gente pensa que é um fenômeno mais recente, né, onde as mulheres têm que assumir uma postura em relação à sua própria família, em relação à sociedade, de ser a chefe do lar, de cuidar das crianças e cuidar do ganha-pão das famílias, né? Mas Portinari já via isso, né? Portinari, de alguma forma, já denunciava, já fazia representar essa situação na sua obra na década de 30, de 40, de 50, né? Em que o olhar para esse segmento da população era muito desprezado, né? E muito embora, né, a questão da pauta étnico-racial tenha ganhado mais e mais protagonismo, né, mas ainda é insuficiente, né? Vamos pensar que 70% da população, mais de 70% da população de Paracatu são de pessoas negras, né? Segundo mencionou o nosso secretário aqui. Então, isso traz uma ideia de que é uma população muito diversa de Paracatu, né?
Então, vamos pensar se essa diversidade corresponde ao índice de inclusão, né? Então, vamos pensar no... Eu não conheço aqui o parlamento, a Câmara de Vereadores de Paracatu, né? A gente tem a nossa presidente, que é uma mulher negra, né? Mas a representação de vereadores em Paracatu, a gente tem uma proporção adequada dessa representação? A gente tem um número equivalente, né, dessa população representada aqui, né? Então, são provocações, né, que a gente não espera resposta, são questões históricas a desbravar ainda, né? Mas a gente pensar, hoje a gente está muito acostumado a falar da diversidade, né? Vamos pensar também um pouquinho no aspecto da qualidade da diversidade, né, que é a diferença e que é a inclusão, que é num trabalho que é responsabilidade da política pública, né, do governo como um todo, municipal, estadual, federal, né, garantir esse espaço. Muito mais do que dar voz, né, porque voz todos nós temos, né, é mais a garantir que nós sejamos ouvidos como um todo, né. Tom como homem negro, eu como pessoa com deficiência, né? Mas é garantir que esses espaços não sejam abertos para que a gente possa se manifestar e a gente possa se fazer presente, né? Maravilha. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum esclarecimento a mais? Perguntas? A gente veio de longe, hein, gente? Viemos de tão longe, entendeu? Então, enfim. Fiquem à vontade, viu? Aqui a ideia é ser mesmo um bate-papo e a gente poder interagir, né? Aí que está a beleza da coisa, na troca, né? Bingo. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero expressar minha profunda gratidão pela democratização da obra de Cândido Portinari. Maravilhosa, acessível a todas, rompendo as paredes de galerias e museus, né? E quero aproveitar e pegar um gancho nas palavras da Rose, que, quando ela diz que vamos falar do negro hoje, enquanto negro livre e podendo ter voz naturalmente. Se brincar que dentro dessa casa tem muito mais negro importante do que brancos. Se brincar, nós temos aqui uma representatividade enorme. E no modernismo brasileiro, há 100 anos atrás, quando Cândido Portinari traz a conhecer retirantes, colhedores de café com seus pés grossos, suas mãos calejadas, eu creio que o cenário mudou demais. Nós temos uma presidente da Câmara negra. Os meus cabelos anelados não negam o meu pé na senzala e o outro na Casa Grande. Temos aqui, que foi citada en passant, a digníssima Benedita Gouveia Damasceno, que é uma mega mulher negra mundo afora. Ela, eu sei lá tudo que ela foi, desculpa, não vou conseguir citar tudo que você é. África, Itália, e atualmente mora em Paris, não é isso? Ela é vice-cônsul. Ela é tudo de, assim, nossa, meu sonho é ser ela um dia e ter essa bagagem como ela tem dentro do meu universo, é claro. Temos um ministro, Joaquim, né? Joaquim Barbosa, que nos representou muito bem. Então, temos assim uma situação de crescimento total do elemento negro. Então, meu sonho é desvincular a ideia do racismo, como aconteceu com um jogador no campo da Europa, e um europeu branco do sangue azul o chamou de macaco. Eu amo os macacos. Quando o gorila, então, com aquela sua força, é lindo. Agora, a mentalidade doentia está espalhada em todas as esferas, né? Quando uma pessoa é capaz de querer denegrir a imagem
de um homem de pele preta o chamando de macaco, algo dentro dele não vai bem. Não vai bem, algo dentro dele está doente. Então, quando Cândido Portinari, maravilhosamente, de uma maneira tridimensional, pinta a figura negra numa tela plana, ele traz a conhecer no movimento modernista, assim como fez vários outros modernistas, trazendo um brasileiro que o próprio Brasil desconhecia. Então, novamente eu cito Rose, que eu vi assim, menina, trabalhando no Consciência e Arte, hoje uma mulher negra aí representando a própria história dela. Então, enquanto estivermos falando de racismo em pleno século XXI, é um sintoma doentio de uma sociedade que ainda não resolveu, e que Cândido Portinari possa novamente, há 100 anos depois, dizer às pessoas: para de menosprezar uma pessoa pela cor da pele. Menospreze o que é errado na convivência das sociedades. Enquanto um branco se julgar superior, porque é branco, ou amarelo, ou vermelho, teremos a divisão de classes e não chegaremos a lugar nenhum. Muito obrigada pela exposição maravilhosa. Obrigado, Benedita, pela presença. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Maria do Socorro de Melo Martins, mas pode me chamar de Help. Oh, my God. Obrigado, Help. Mais alguém? Mais alguém? O vereador quer falar? Ok. Dona Benedita, obrigado. Meu nome já disseram, né? Benedita Gouveia Damasceno. Eu gostaria, antes de tudo, parabenizar os organizadores dessa mostra, que é realmente uma mostra muito emocionante. Do meu ponto de vista, eu fiquei emocionada. E eu acho que é importante, de qualquer forma, mostrar que, na década de 20, alguém já estava pintando a classe negra, retratando a classe negra. E, digamos a verdade, esses retratos ficaram resumidos a 1 ou 2 que são publicados nas antologias de arte, e os outros a gente não via. Então, realmente, a mostra foi maravilhosa. Obrigada. Dona Benedita, muito obrigado. Quer comentar? Ele vai comentar, depois a gente... Bom, primeiramente, é uma honra ter a senhora aqui, né, conosco, nos brindando com a sua presença e com tudo que a senhora representa, né? Contar para vocês, né, não é a mesma coisa que o professor João Cândido contar, mas eu acho que é pertinente ao caso, né? Uma das principais exposições fora do país de Cândido Portinari foi na biblioteca de Washington, né? A Biblioteca Nacional em Washington, né? E lá tinha uma série de representações de trabalhadores negros, né? E era uma mostra de autoria, né? Ou seja, não tinham outros artistas, era uma mostra só com as obras de Cândido Portinari. E, basicamente, as pessoas retratadas lá eram pessoas negras. Então, o Portinari ele fez o quê? Ele tinha direito a 10 ingressos, né? Convidar 10 pessoas para essa mostra que seria feita em homenagem a ele. E ele pediu e ele convidou, né, acho que o equivalente à produção, na época, convidou 10 pessoas negras que eram amigos dele dos Estados Unidos, né? Nenhuma dessas pessoas compareceu porque nenhuma dessas pessoas foi convidada, né?
A resposta que foi dada pelo governo americano na época é que uma exposição como aquela, de autoral, né, era uma coisa muito séria, né, e não se poderia convidar aquele tipo de pessoa. Então, vocês vejam, né, que num país que se diz a maior democracia, a maior liberdade do mundo, né, dizia que, como a gente está vendo hoje, o protagonismo eram daquelas pessoas que foram retratadas e aquelas pessoas foram excluídas dos cenários, foram excluídas daquele evento, né. Então, faz sentido muito o que a dona Benedita nos traz, né, da falta de visibilidade que eram dadas nas revistas da época, né, nas publicações da época, trazendo as imagens de Portinari sobre esse tema, né. Eu acho que era muito interessante para a sociedade daquela época manter esse tipo de representação de alguma forma confinada, né. Então, eu acho que, mais uma vez, isso só brilhanta a iniciativa da Fliparacatu de trazer essas obras para a praça pública, né. A galeria a céu aberto, né? Então, esse é um outro dado importante. Mais alguma pergunta? Ok? Que o nosso vereador... O microfone, a Letícia está trazendo aqui. Não. Melhor aqui. Ó. Boa noite. Boa noite. João, boa noite, Guilherme, boa noite, público que nos acompanha. Boa noite, Claudirene, nossa presidente aqui da Câmara. Eu queria primeiro agradecer, né, por essa exposição, por democratizar, como a professora Help falou muito bem, uma coisa que até muito tempo atrás a gente só via nas galerias e nos grandes museus. E é uma honra para a gente que é de periferia, poder estar vivenciando uma nova fase, não só na história do Brasil, mas de Paracatu de uma maneira geral. Eu queria parabenizar o secretário Igor Diniz também, né, por esse maravilhoso projeto que traz para a nossa cidade. E eu acompanho muito, né, eu sou um vereador muito atuante nessas causas sociais, nessas pautas progressistas, e eu costumo falar que é difícil para uma sociedade racista ver um preto ser protagonista, né? Infelizmente, não é fácil para as pessoas que têm na sua alma essa ferida, não sei porquê, né, talvez de decepção, e colocar a culpa na pessoa pela cor da pele. Eu acompanhei com muita tristeza ontem, acompanho muito, sou do esporte também, o que aconteceu com o Vini Júnior, na Espanha, e eu ouço e ouvi hoje muitos comentários de algumas pessoas falando que ele está passando por isso porque está na Espanha. Não, ele passava por isso no Brasil. Ele viveu isso no Brasil. O Brasil é um país extremamente racista. Também, não é muito diferente de outros países da Europa. E hoje você vê um menino que nasceu numa periferia, um menino preto de uma periferia do Rio de Janeiro, ser protagonista do maior time de futebol do mundo, incomoda. Incomoda o racista, incomoda o preconceituoso, que não tolera de maneira alguma que uma pessoa de cor assuma um papel de protagonista. E eu fico feliz em estar em uma casa, em uma Câmara, onde temos uma presidente preta e de grande valor. É a pessoa que eu mais admiro nessa casa. Tenho vários amigos aqui nessa casa de pele preta e que merecem estar aqui. Poderíamos ter muito mais, tem muitos outros que merecem estar aqui, né? E a gente vai aos poucos, como a gente até falou, né, Guilherme, sobre o autismo, é uma melhoria contínua. É a gente mostrar para as pessoas que você tem que valorizar a pessoa pelo brilho nos olhos e pela capacidade, não pela cor de pele, ou pela etnia, pela raça, pela crença, pela religião, por nada. A gente tem que valorizar a pessoa pelo que ela é e pelo que ela tem a nos oferecer. Estou vendo aqui uma pessoa que eu admiro bastante, o Cássio Kennedy ali, aprendo muito com ele. É uma honra estar cada dia convivendo com você, Cássio. Estou aprendendo muito com o senhor. E eu acredito que todos nós, assim como o Guilherme bem disse, fomos racistas em um certo momento da nossa vida, em você estar ali sentado em algum lugar, e aí chega uma pessoa de pele preta, você olha assim, de certa forma você está sendo racista, até mesmo sem querer e sem perceber, mas você está sendo, né? E a gente tem que tirar isso, né, da nossa vida, do nosso dia a dia.
e ser gratos por estar vivendo com pessoas tão maravilhosas, como a Claudirene Rodrigues, como a Rose Bispo, como a Ana Paula, que trabalhou comigo durante 2 anos aqui na Câmara, e hoje trabalha, por muito mérito dela, trabalha com a Claudirene Rodrigues, né? E eu fico feliz em ver pessoas como Michael Jordan, o Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o LeBron James, o Lewis Hamilton, a Serena Williams, o Ben Carson, pessoas que são os melhores. Em tudo que fazem, eles são os melhores, e são pretos. Então, eu só tenho uma coisa que eu acredito que seja: inveja. Inveja da pessoa preta, e que tem muita capacidade, e que tem muito a nos oferecer. Obrigado. Obrigado, vereador. Quer comentar ou a gente segue as perguntas? Perguntas? Boa noite. Meu nome é Ellen. E eu gosto. Como? Tá, eu sou historiadora e sou membro da Academia de Letras do Noroeste de Minas. Bem, sobre a obra de Portinari, Portinari é um intelectual engajado, não apenas um pintor maravilhoso, reconhecido, de traços marcantes, não é? Mas também um intelectual engajado, e que fez parte de um grupo de intelectuais da sua época. Isso mostra muito dessas posturas dele. Então, todo o grupo com que ele convivia era também um grupo preocupado com esse lado social. Nós vemos um pintor que retrata uma época, que é uma época posterior à escravidão. Já estamos aí em primeira metade, já final de primeira metade do século XX, né? Então, posterior ao final da escravidão. Mas o que a gente vê nas obras e o que a gente vê na representação dos negros que ele apresenta, altivez, sim, firmeza, né? Um olhar de igual, mas todas as obras mostram que ainda há um fruto da escravidão muito marcada, que ainda há uma sobra social, né? E que os mantém em posições. Todas as funções que são apresentadas, né, ali são funções menores, de braçais, não é, de pessoas que não conseguiram uma projeção na vida social. Então, ali há altivez, não é? Há um enfrentamento das coisas e há superação de todo o sofrimento, de toda a história vivida, não é, pelo povo negro trazido, não é, para o Brasil, mas mostra também as consequências desse momento, né, dessa história de escravização. Porque ali ainda temos uma amostra e que ainda está presente hoje na nossa sociedade, e a Benedita fala muito disso na obra dela sobre a poesia negra no modernismo, mostrando que são muito poucos, não é, os autores negros que são reconhecidos, os poetas negros que são... eles começam a entrar, mas ainda são muito poucos, não é? E a visibilidade deles só começa aí. Eu acho E que é melhor nem dar o para microfone escrever, para a porque ele Benedita. não tinha educação, não tinha oportunidades. Então, muitas vezes, oralmente, eles podiam ser poetas, mas não registravam e não ficaram para a posteridade. Então, é só uma marca, para marcar um pouco essa questão da postura, né, do autor e
das consequências que ele mostra e que ainda estão presentes em todas essas manifestações aí. Se hoje está havendo uma luta e uma vitória de muitos que estão conseguindo galgar, né, lugares que antes não conseguiam, isso por esforço próprio, não é, por valor realmente da pessoa, não pelos méritos de ter tido privilégio nenhum, né, mas por ter superado a falta de privilégios com capacidade. Hoje nós temos muitas oportunidades e precisamos de mais, mas a mostra nos mostra a consequência da escravidão na pobreza que é representada ali, apesar de toda a beleza e altivez, né? Obrigado, Anny. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Jéssica. Eu queria primeiramente agradecer a todos os envolvidos nesse evento e dizer que isso é muito importante para todos os paracatuenses, principalmente para a população preta e quilombola de Paracatu, e dizer que eu estou honrada por ter o privilégio de prestigiar esse evento maravilhoso. Eu só queria mesmo agradecer por essa oportunidade que vocês trouxeram para Paracatu. Obrigada. Obrigado a você. Tem mais. Boa noite. Meu nome é Mariana. Não tive ainda a oportunidade de ver a exposição, cheguei aqui direto para o evento, mas eu estou com uma dúvida específica. Os quadros, eles foram desenhados a partir da observação de cenas que o Portinari estava presenciando e desenhou, ou fazem parte do imaginário dele? Vou passar, então, para o doutor Guilherme, para ele poder já ir respondendo. Okay. Ambos, né, ambas as situações eram uma presença constante de Portinari, né? Mas quando a gente vai ver ali, por exemplo, obras como O Mestiço, né, era uma pessoa que era o modelo, na época que ele convidou para ser o modelo, para fazer as representações, né? Haviam outras representações também, mas ele disse que uma vez começou a pintar uma obra, né, no Cafezal mesmo, né, inspirado ali pela cena, né, de Brodowski, que é interior de São Paulo, uma cena onde a questão da cafeicultura é muito forte, né, e que ele se sentiu constrangido, né, de ver aquelas pessoas trabalhando e tudo mais, e ele parado ali pintando, né. Então, eu acho que a inspiração do trabalho de Portinari é muito da realidade, do que ele via, né? Tanto que tem uma famosa carta, a Carta do Palaninho de Portinari, quando ele ganha um prêmio, vai estudar em Paris, né? E lá em Paris ele se dá conta de que o que ele queria fazer mesmo é pintar a realidade dele aqui, do Brasil, de Brodowski. E daí nessa Carta do Palaninho ele fala assim: eu queria voltar para a minha terra, pintar a minha gente com as suas roupas, com as suas cores, né? Isso é muito... Eu fico até arrepiado de falar isso, né? Mostra realmente essa imersão e essa importância que Portinari dava para as pessoas da sua realidade. Mas boa parte das obras deles, né, de Portinari, eram representações de pessoas que ele conhecia, né? Então, se a gente for... Não é o caso do que a gente tem exibido aqui, mas se vocês forem pesquisar a Capela da Nona, né, que também é muito emblemática, que existe lá no Museu Casa de Portinari, em Brodowski, que a avó de Portinari sofreu uma fratura no quadril, se eu não me engano, e ela era uma senhora muito religiosa. E ela, em razão disso, estava impedida de ir na igreja. E isso era uma tristeza imensa para ela. Portinari, o que fez? Construiu uma capela, era um quarto, né? E fez a representação pictórica de Santa Luzia, de Santo Antônio, de São Francisco, e o rosto desses santos todos eram figuras da família, né?
O próprio menino Jesus era o João Cândido Portinari, que na época era um bebê, né? Então, vocês vão ver a representação dessas pessoas, todas são pessoas que Portinari efetivamente conheceu, né? Ok. Aqui o nosso vereador. E a gente vai, depois do vereador, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai caminhar para o encerramento. Ok? Obrigado. Boa noite, obrigado. Quero aqui parabenizar o secretário de antemão pelo trabalho, secretário. Belíssimo aí de você estar trazendo aí uma ímpar para a gente, né? Na pessoa do Tom aqui, também do Guilherme, né? E eles passando para a gente aqui todo esse conhecimento, né? Das formas que o Portinari, né? Da cultura dele, né? Das situações. Quero também aqui apresentar a nossa presidente Claudirene, né? Que nos representa muito, e também a nossa promotora aqui. E eu posso pedir licença e falar para o público, ficar de frente aqui. Pessoal, boa noite a todos vocês. Para a gente, isso aqui é uma oportunidade ímpar, né, de a gente estar vendo essa belíssima palestra aqui dessas duas pessoas. E, assim, a gente sabe, né, que Paracatu é uma cidade que tem vários locais históricos, né, e nada mais brilhante a gente estar aqui, né, vendo essa palestra aqui, dessa exposição de Portinari. Eu mesmo me sinto bem prestigiado de estar aqui participando com vocês. Eu só queria falar com vocês um segundinho, vocês olhassem para trás e olhassem a maravilha que está ali na Igreja de Matriz, pessoal. Olha a lindeza que está aqui nessa praça. A gente sabe que é a praça mais maravilhosa da cidade, e nós estamos tendo essa oportunidade de ter esses quadros maravilhosos aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem essa oportunidade ímpar, né, que a gente está aqui hoje, né, aproveitando a oportunidade da palestra. E isso só está acontecendo através do trabalho do nosso secretário de Cultura, viu, Igor? Parabéns, viu, para o seu trabalho, com todas as pessoas envolvidas, e a parceria também da Kinross, né, que se não fosse a Kinross, nós não estariam aqui nesse dia, aproveitando essa oportunidade ímpar. Então, pessoal, maravilhoso aqui a Praça da Matriz, com esses lindos quadros, né, os quadros que estão aqui, mostrando as artes de Cândido Portinari. E eu, particularmente, estou muito feliz de estar participando, viu, de coração mesmo. E, assim, é gratificante, muito gratificante a gente estar aqui vendo a palestra de vocês, falando pouquinhas palavras, mas umas coisas importantes que a gente tem, né? E a gente leva a cultura, é importante para as nossas vidas. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Nossa Claudilene, aqui, por favor, presidenta. Pessoal, eu não poderia deixar de fazer uma consideração. A Jéssica humildemente se levantou, agradeceu, e eu queria convidá-la a ficar de pé, Jéssica, a te apresentar como a nossa rainha Miss Pacific de Paracatu, sendo uma menina negra, moradora do bairro Paracatuzinho, que está hoje aqui representando. Pode vir, Jéssica, até aqui à frente. A beleza negra da nossa cidade. Parabéns, Jéssica, e vamos aplaudi-la. Obrigado, Jéssica. Bom, com essa presença tão brilhante da Jéssica, né, queria que a gente pedir ao professor Guilherme para fazer as... Oi? Não entendi. Não, o diretor? O diretor aqui, Cássio. Então, depois do Cássio, a gente encerra. Desculpe, Cássio. Depois do Cássio, então, a gente passar a palavra para o professor Guilherme e a gente encerra. Boa noite, Tom, Guilherme, vereadores, promotora, secretário, demais colegas. Estou representando aqui o secretário de Educação, Thiago de Deus, e, claro, também, né, prestigiando a abertura e a exposição como um todo. A minha fala vai ao encontro um pouco da Rosilene Bispo, não sei onde ela está aqui agora. Oi. Mas isso aqui não é só sobre representatividade, como a gente falou aqui, mas sobre representação também. Citamos aqui o caso do Vinícius Júnior, citamos outros casos de racismo que tem, e a grande dificuldade que a sociedade brasileira tem é de ver
o negro como protagonista e dos próprios negros se enxergarem também nos comerciais de TV, nos filmes, nas novelas, no campo de futebol e na obra de arte. Então, é importante em vários níveis, né? A simbologia de estar exatamente na Praça da Matriz é muito simbólico. Eu sou professor de História. Em uma aula, na semana passada, eu estava contando sobre um grupo de formandos negros no bairro de Belourinho, lá em Salvador, em que postaram uma foto com seus diplomas. Então, você ressignifica a figura do Pelourinho, que é também símbolo de sofrimento, de dor, e eles estão ali formados, muito em razão das políticas públicas que foram criadas e principalmente da resistência deles de enfrentar esse processo como um todo. Então, essa obra está aqui, a simbologia dela, dessa exposição, ela é muito importante para nós. A Secretaria de Educação já fez um planejamento de trazer as crianças para essa exposição. E nós temos uma missão muito importante, que foi talvez a primeira fala do Tom aqui, que é tentar quebrar um pouco essas barreiras e trazer a periferia para cá. A periferia não tem condição de vir aqui por si só, talvez elas nem saibam o que esteja acontecendo. Então, os vereadores, nós, a Secretaria de Educação, todos nós temos uma missão, que é tornar pública essa exposição, contar essa história que a gente está ouvindo aqui, porque nem todo mundo tem oportunidade, e trazer e falar, e por meio das redes sociais, ou como a gente vai fazer, trazer os nossos alunos aqui, pelo menos da rede municipal de ensino, para poder conhecer um pouco dessa obra. Muito obrigado por isso, obrigado por todo mundo que está envolvido e pela curadoria, né? A gente sabe que do volume de produção que o Portinari tem, a gente fez uma escolha muito, muito bonita para estar aqui. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Bom, Guilherme. Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade de estar nessa cidade, hoje, conhecendo vocês, admirando essa exposição linda. Vocês vejam ali, são 9h10 da noite, ainda tem gente ali passeando na exposição, né? Eu espero que as pessoas realmente usufruam dessa oportunidade, usufruam de Portinari, se apropriem de Portinari, né? Parabenizo as ações do Executivo, do Legislativo, né, que tem sido muito combativo no município, né, no sentido de trabalhar a emancipação das pessoas como um todo, né, e fico inteiramente à disposição de vocês, né, em outros momentos, em outras oportunidades. Espero estar aqui novamente em agosto com vocês, com o professor João Cândido, né. Vai ser uma alegria para mim retornar para Paracatu, tá? E eu acho que, da minha parte, eu só queria pedir uma salva de palmas, né, para a cidade de Paracatu e para o povo negro de Paracatu. Bom, obrigado a todas e todos aqui que ficaram até agora, atenderam o meu pedido, né, que eu falei, nós viemos tão longe, então, enfim, agradecer imensamente. Eu acho que esse é um primeiro passo de uma série de outros, né, e de outras iniciativas que a gente precisa tomar. Eu acho que não só o aspecto de um festival literário internacional, mas que ele congregue também outras linguagens artísticas, né? Portinari, como outros autores, por exemplo, ilustraram obras literárias, né? Então, essa conexão da obra artística, da obra da arte plástica com a literatura. Então, acho que isso é muito importante. A gente participa de muitos festivais literários pelo Brasil e fora do Brasil, e a gente ouve escritores mais jovens, por exemplo, dizendo que se tornaram escritores porque foram a festivais literários, a feiras, a festas literárias, enfim. Então, acho que isso também pode impactar com relação à arte plástica. De repente, alguém se inspire, saia do armário, né? Você tire sua produção das gavetas em si. Então, acho que isso tem, essa simbologia é uma primeira semente. Eu conto com todos vocês no sentido de a gente ajudar a regar essa semente para que esse festival possa ter muitas edições além desse. Então, a exposição abre hoje. Tragam os alunos, tragam os amigos, viralizem nas suas redes sociais, sigam as redes da Free Paracatu, né? @FreeParacatu. Então, acho que isso é importante. E muito obrigado e até agosto com a abertura do Festival Internacional Literário de Paracatu. Um abraço.